assim, ó, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astro no mundo. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Filipe, né, e ele diz que nós temos que resplandecer como astro nesse mundo, independente da época da igreja. Eu sei que o período da igreja, a época medieval, foi um período terrível para a igreja, mas a Bíblia, através do Espírito Santo, nos dá esta legalidade: resplandecer como um astro. Não importa o mundo, a sua trajetória, mas eu e você temos que resplandecer como um astro. Para você ter ideia, esta carta do apóstolo Paulo, ele vai escrever entre o ano 60 e 62 da nossa era. Tá? É bem verdade que no ano 67, o apóstolo Paulo Nero manda matar. Então, olha, o grande desafio da igreja no século 21. Estamos numa era considerada pós-cristã devido às suas posições ética e moral, completamente contrária à nossa fé. É óbvio que essa visão externa à igreja afeta diretamente a igreja. Nossos membros vivem na segunda-feira outro universo diferente do que vive no domingo. A questão é como o domingo os alimentou e instruiu para enfrentar essa outra realidade durante o restante da semana. Eles precisam sair da igreja edificados pela palavra, prontos para interpretar esse universo ao lado e não esmorecer diante dos ataques que sofrerão durante toda a semana. O que eu coloquei em questão? Tá? Será que nós estamos sendo bem alimentados no domingo com a palavra, para que possamos, o que somos nessas quatro paredes, ser na segunda-feira lá fora? Será que estamos entendendo o universo bíblico? Será que estamos entendendo o nosso chamado? A igreja do século 21 tem voltado à era medieval, onde a justificativa eram sempre apelando para o espiritual. Volta lá, por favor. Para o espiritual e o sobrenatural. Em nome de Deus, chegou-se a vender perdão de pecado, pedaço da cruz de Cristo, tá? Da continuidade, pedaço dos ossos de jumento, que levou Jesus para Jerusalém. Visitar túmulos de santos era uma prática que estava na moda na época medieval. As escrituras sagradas eram distorcidas para atender às demandas financeiras e de poder da igreja. Hoje parece que estamos no mesmo caminho. Parece que as indulgências entraram de novo pelas quatro paredes. O pecado não é tratado com seriedade. O cristianismo tem aberto a porta para o mundo. E nós, na qualidade de cristão, que queremos ir para o céu, porque há necessidade, o grande objetivo de cada um de nós é ir morar com Cristo. Esse é o objetivo. Só que estamos inseridos na igreja do século 21. A secularização da educação cristã fez com que muitos pastores jovens e sinceros se tornassem vulneráveis ao ensino da igreja pós-moderna, ou como igreja emergência, né? Esse motivo conta com o apoio de Hollywood, da mídia esquerdista, da música que transmite mensagem antibíblica num apelo às emoções. Os louvores, os hinos, as músicas não honram mais Cristo. Fala o seu sentimento. Se não tiver um hino voltado ao seu sentimento, não tem venda no mercado. Se o hino falar só que está expressando louvor e adoração a Deus, e colocando você como um pecador, que você precisa dele, não vai assentar. Pode ter a melodia e a harmonia linda, mas se a letra não falar as suas emoções, não tocar no seu sentimento, não tem venda. Eu até peço que você abre a harpa cristã, ou hinário cristão, ou cantor cristão, qualquer um desses três livros de hinos,
Você não vai encontrar nenhum hino tocando ao seu sentimento. Você não vai encontrar nenhum hino massageando as suas emoções. Não. Você vai ver exaltando Cristo. O hino que nós cantamos aqui foi na cruz. O hino que vai aos pés da cruz. É sempre mandando o pecador, orientando ao pecador que somos pecadores e somos necessitados de Deus. Então, igreja, hoje criaram esse secularismo para encher a igreja, para que o poder financeiro da igreja, hoje parece que estão no mesmo caminho. A secularização da educação cristã fez com que muitos pastores jovens se tornassem vulneráveis. Já li isso aqui? Está aqui. Vulneráveis aos ensinos da igreja pós-moderna, como a igreja emergente. Esse movimento conta com o apoio de Hollywood, da mídia esquerdista, da música, que transmite mensagem antibíblica num apelo às emoções, enquanto a mente é deixada de lado. Ninguém quer trabalhar um hino ou ter inspiração divina para compor um hino ou trazer uma palavra que vai bombardear a tua mente, que vai dizer: você está errado. Você precisa se converter, você precisa negar a si mesmo, você precisa carregar a sua cruz, você precisa se humilhar diante do Senhor, você precisa estar no estado de arrependimento para com o teu Criador. Não, isso não enche igreja, de jeito maneira alguma. O que enche a igreja é ser um pastor cômico, o que enche a igreja é ser um pastor carismático, o que enche, você não precisa ter unção de Deus. Não. Hoje, no século XXI, você não precisa ter unção de Deus. Você não precisa ser um homem de Deus. Você precisa ser carismático. Você precisa ser cômico. Você precisa não ser mais formado em teologia, e sim em psicologia. Porque os hinos, se Deus não abrir o mar, você passa por cima. Quem te viu na prova? Agora... vai ter inveja de você, que vai ver você sorrindo. Essa é a liturgia do cristianismo do século XXI. Pessoas levantem a mão e acham que estão adorando, expondo louvor na hora e se emocionam. Opa, estou legal com Deus. E não é assim que a Bíblia nos ensina. Não é assim que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, tem orientado o povo. Tal música, a de hoje, pode muitas vezes apelar aos impulsos da carne e já invadiu as igrejas, onde muitos, no processo de crescimento, onde muitos líderes eclesiásticos alegam que ela lhe presta um auxílio no processo de crescimento da igreja, tentando provar como isso que estão no caminho certo. Encheu a igreja. Não importa. O importante é igreja cheia. O importante são os hinos falar às emoções. E os crentes são vazios de conhecimento bíblico. Os crentes são... Na minha pouca andança, igreja, eu tenho deparado com pastores que se dizem pastores em certas igrejas. E às vezes a gente, aquele dedinho de prosa para conhecimento bíblico. E eu falei: meu Deus do céu, é raso. Se eu não conhecer a Bíblia, se eu não ler a Bíblia, eu não vou entender o que Deus quer de mim. Os pastores pregam coisas agradáveis para convirem a esse que professa a religião de um modo carnal. Não ousam pregar a Jesus, a verdade incisiva da Bíblia, pois se assim fizessem, esses que carnalmente são professos da religião não permaneceriam na igreja. Não. Servir a Deus não é tudo isso. Não, é coisa do passado. E eu tenho que dizer para você, o que era pecado no passado é pecado ainda hoje. Não mudou nada. Não mudou
Nada. Mas faz-se como que a religião de Jesus pareça popular, honrada ao mundo. Dizer, eu sou evangélico, eu sou gospel. É natural. É moderno. É atraente. Se principalmente você pertencer a uma dessas igrejas que estão na mídia. E a minha pergunta, aonde fica Cristo nessa situação toda? Então vamos lá. Declarar-se ao povo que aqueles que professam a religião serão mais honrados pelo mundo. Dependendo, você sou da igreja tal. Né? Tais ensinos diferem muito grandemente de Cristo, né? Desculpa. Sua doutrina e o mundo não podia estar em paz. Aquele que o seguiam tinha de renunciar ao mundo. Não tem. Eu vim de uma era, não pouco tempo, tá? Os crentes de 40, 50 anos atrás. Os crentes da era dos meus pais, da década de 30, de 40, né? Tá? Os crentes anteriores a essas eras, desde do início da igreja até os dias de hoje, não essa era que nós estamos na igreja de Laodiceia, o crente não tinha amizade com o mundo. Por quê? O crente só sabia falar de Jesus. O crente não tinha outro assunto. Hoje o crente fala de futebol. Hoje o crente fala de... E é interessante isso, né, que eu vou dizer. Você chega numa roda onde tem pessoas de evangelho, né, comentam até de novela. Comentam de... Tem tantos comentários. Os crentes não sabem mais falar de Jesus. Por quê? Não conhece. Não. Fica difícil falar de quem não conhece. Não testemunham mais, porque nada acontece na vida dele. Eu acho maravilhoso quando eu dou oportunidade, alguém que não testemunha, recebido uma bênção do Senhor, vem, né? Acho isso lindo. Mas a grande maioria não tem nada. Entrando e saindo ano e não tem nada para contar o que Deus ouviu a prece dele e assim o fez. Não tem como falar algo dele se eu estiver vazio dele. Mas parece que os crentes ou cristãos, como queira, estão amantes de si e do seu eu. Parece que ontem, né, fui dormir com saudade de mim e hoje subitamente voltei. Porque não há mudança. O que você era o mês passado, o ano passado, continua sendo. Não há mudança. Esta é o grande desafio da igreja do século 21. Não há mudança, são extremamente carnais e amantes de si e do mundo. Olha o que o Senhor Jesus disse em João 15 e 18. Palavra deles, igreja. Quando eu olho isso aqui, eu falei, ai Deus amado, se o mundo vos odeia, que hoje não odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. E hoje não. Palavra do Senhor Jesus e não acontece. Nós amamos o mundo e o mundo nos ama. Em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Pastor, não é pecado. A minha Bíblia diz que é pecado. Se eu e você, que estamos nessa terra, somos humanos, somos falhos. Eu sempre digo nesse microfone que eu sou um comedor de arroz e feijão. Mas eu tenho que estar com o meu sentimento de peregrino aqui. Nada pode me atrair. Sou brasileiro.
Brasil ganhou, perdeu, para mim tanto fez. Não mudou nada. Fulano de tal não entrou no... Eu votei. Somos cidadão brasileiro, temos que votar. Votei em A e B e não ganhou. Parece que os crentes do século 21, o mundo, eles amam o mundo e o mundo ama ele. Essas palavras do Senhor Jesus, não há legalidade. Só corremos para Ele quando queremos bênção. Só corremos para Ele quando queremos milagre. Só corremos para Ele quando estamos necessitados. Só dobramos o joelho quando estamos precisando. Só lemos a Bíblia, eu preciso de algo para encher o meu vazio. Este é o grande desafio da igreja do século 21. Olha a convicção que o apóstolo tinha. Olha que João escreve: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ei! Como eu quero o amor do Pai, se eu amo o mundo? Trocamos qualquer reunião neste local pelo shopping, pela saída, por qualquer coisa, pelo cansaço. Ao quanto damos legalidade para vir a esta casa? Qualquer compromisso tira nós de uma reunião onde iremos ouvir a palavra. Principalmente se for num culto como esse, que já que é ensino, né, pode ter a operação do Espírito Santo no final, mas durante a palavra sempre vai dizer, um dedo dentro da tua consciência. Você precisa mudar ali, você precisa mudar aqui. Você precisa depender mais do Espírito Santo nesta área. Só o que acontece? Estamos sentados, concordamos com a palavra, é verdade, eu preciso mudar. Mas saiu daquela porta, sofremos de amnésia. Esquecemos. Quando a circunstância chegar, quando a dificuldade chegar, você vai se colocar, você vai tentar resolver aquela circunstância da tua forma, do teu jeito, com a força do teu braço. Não ameis o mundo, nem que o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, o desejo dos olhos, o desejo da soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e os seus desejos carnais também, que é a concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esta é a convicção. Esta é a convicção. Todos sabem que eu passei 30 anos dentro da polícia. Quanto churrasco, quantas festas. Não vamos chamar o Barbosa. Ele não é bem-vindo. Não foi nenhuma, nem duas vezes. Trabalhávamos, né? Vestia a mesma farda. Mas nas reuniões deles, não era bem-vindo. Nas festas, não era bem-vindo. Porque se fosse, eu ia atrapalhar. Entenda. Quando você é luz de Cristo, você for numa reunião dessa, não porque você acha, numa reunião dessa você vai atrapalhar. A sua presença ali atrapalha. Passei 30 anos numa corporação. Uma corporação tradicional. E não fiz um amigo. Agora, se você perguntar quantas pessoas você ganhou para Jesus, bastante. Bastante. Bastante mesmo. Sempre a igreja mais próxima evangélica, vai lá. Igreja, se você não tiver comunhão com Ele, quer aferir a sua comunhão com o Pai,
Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, eu não estou falando, não. Eu estou falando agora, nesse exato momento. Você quer aferir, você quer medir a sua comunhão com o Pai. Eu vejo o quanto o teu coração tem amizade com o mundo. Porque, preste bem atenção, não importa o século, não importa a época, não importa o tempo. Não importa. Você é amigo dele, se torna inimigo do mundo. Olha a convicção que o apóstolo Pedro tinha. 1 Pedro 1:4. Pelas quais ele nos tem dado a sua preciosa e grandíssima promessa, para que por elas vos tornei participante da natureza. É isso que tem que falar na sua vida. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência, pelo desejo da carne, há no mundo. Então, se nós pudéssemos ressuscitar os pais da igreja, meu Deus do céu. Se o apóstolo Paulo entrasse por as portas das igrejas hoje do século 21, se o apóstolo Pedro entrasse pelas portas, não vou falar nem de Jesus. Se João, o apóstolo João entrasse, eu garanto para vocês que eles, eles não iam ser chamados para sentar na melhor cadeira. Não ia. Eles iam ficar estarrecidos. O que se tornou a igreja de Cristo? Não ame o mundo. Se eu digo uma frase dessa há 40 anos atrás, toda a igreja dava glória a Deus. Vou repetir de novo, vamos imitar a igreja de 40 anos atrás. Amados, não ame o mundo. Era assim que a igreja se comportava. A grande maioria é analfabeto. Pastor, então é fácil dirigir essa massa aqui. Não, era o Espírito Santo que conduz. E ousasse você pecar. Eu levantava alguém, principalmente aquelas irmãs do cabelo branco, de coquinho. Eis que te digo, pá. Hoje, você pega com a tuia de pecado, vem para a igreja, senta aí, e sai, e entra e sai da mesma forma que entrou. Sabe por quê? O mundo, o prazer. Eu quero ter o melhor carro, eu quero ter a melhor casa. É pecado? Não, só que o mundo não pode estar lá. Ninguém. Tira. Agora eu uso o WhatsApp, Eu sou ainda um zero à esquerda na área da informática, mas ninguém tira um perfil com a Bíblia. Não. Quer tirar o perfil na praia, entrando num bom prédio, ou num bom carro, numa boa agência, ou num bom shopping, num lugar. Não, mas ninguém. Não amei o mundo. Não amei o mundo. Pastor, de terça-feira está difícil vir. Essa é a palavra. Queria eu estar aqui com mingauzinho, mas não posso fazer. E mesmo que eu queira, eu não posso fazer isso na eternidade. No julgamento, no dia que todo ser humano comparecerá diante do trono. Ninguém, desde o primeiro homem que pisou nesta terra, desde Adão e Eva, até o último naquele grande dia. É isso que todo ser humano deveria temer, porque iremos se apresentar diante daquele poderoso ser, que irá julgar minhas intenções, irá julgar minhas obras, irá julgar o que eu falei, o que eu pensei, o que eu agi.
e tudo estará aberto. É diante dele. Mas se tu aceitou o Filho e obedeceu o Filho, você estará nesse dia, mas não para ser julgado. Porque você deu crédito à palavra dele. Você foi justificado aqui nesta terra. Mas se tu não deu crédito, você não obedeceu. Não estou dizendo para você ser crente, não. Está cheio de crente aí. Não estou dizendo não. Porque hoje cargo está cheio de pastores picareta. Está lotado, está lotado. Abre uma igreja, vejo a necessidade dessa comunidade, desse local. Então eu vou trabalhar esses hinos, vou contratar alguns músicos, né, para não ter problema. Vou. Lota. Sei o que Deus vai fazer nessa igreja. Sei, terá cultos aqui que ninguém vai querer ir embora. Principalmente quando ele começar a operar a cura divina instantânea. E isso será anunciado aí lota. Se tu não chegar meia hora antes, tu não vai ter lugar para sentar neste local. Pastor, é loucura? Não, não é loucura. O dono da igreja falou. Assim como ele falou, escreve a Bíblia agora, 2022, vocês vão terminar no lugar. Que é isso? Isso é loucura. Quando ele fala, eu obedeço. Mesmo que as circunstâncias, mesmo que eu olhe, não vai acontecer, mas não tem jeito. Não ameis o mundo. Deus tem uma mensagem para a igreja, a qual é sagrada. É importante, sua mensagem é encontrar sua igreja sem mácula. Aqueles que serão salvos naquele dia serão encontrados vivendo de forma irrepreensível, sem ruga, sem lisura. Não devemos e não podemos nos acomodar no pecado. Não basta estar na igreja para ser salvo. Não. É necessário uma aceitação real de Jesus. Devemos permitir que Ele nos purifique e nos liberte completamente do pecado. Ele tem que ser tudo para mim. Ele tem que tomar conta do meu pensamento quando eu abrir os olhos na manhã. Ele tem que coordenar o meu dia. Boa parte da minha mente vai estar sofejando hino. Boa parte da minha mente vai estar pensando nele. Isto é cristianismo. Não adianta eu querer sentar nessas cadeiras da glória a Deus, aleluia. E o meu dia a dia eu até esqueço que sou crente. Ou até esqueço que sirvo a Deus. Não estamos enganando A ou B de jeito maneira alguma. Olha o que diz, não faça de Jesus um remédio que você procura apenas quando está passando mal, mas sim o pão de cada dia que você necessita para viver. Ele tem que ser isso na tua vida. Dá para dar glória? Dá para dar aleluia? No entanto, não devemos permitir, por causa da nossa negligência, esse hospital para pecadores. Aqui, hospital para pecadores. Que a igreja se transforme em um museu para pecadores. O que nós vamos ver no museu? As peças antigas. Olha, esse quadro de Da Vinci. Olha essa múmia. Olha, só vemos para ser espectadores. Só para olhar. Não. Deus está nessa casa. Temos a certeza que nesse hospital para pecadores, que é a igreja, temos um médico maravilhoso, Jesus Cristo, que é perfeitamente capaz de curar completamente essas doenças chamado
Só que nós não queremos. Não queremos eles para curar pecado. Nós queremos ele para abençoar. Nós queremos ele para abrir uma porta. Nós queremos ele para uma vitória. Mas não queremos eles para curar pecado. Não. Sentamos nessa cadeira e ouvimos, mas não deixa descer o coração, porque a prática continua a mesma. Uau, esta é a igreja do século 21. Então, o que a igreja de Cristo tem a dizer? Nós vemos hoje a igreja de Jesus Cristo muito distante daquela igreja preparada e preconizada por Jesus. Jesus disse em Efésios 5:27, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E aí? Dá para encontrar essa igreja? Quando eu falo igreja, eu não estou falando dessas quatro paredes. Eu estou falando da igreja, eu e você. Não conseguimos enxergar esta igreja que se vive aí fora. A igreja gloriosa, onde o Senhor... Essa televisão está apagando. Não conseguimos enxergar esta igreja que se vive aí fora. A igreja gloriosa, onde o Senhor é Jesus, é o soberano, onde não há mácula, não há ruga, uma igreja santa, isto é que Jesus preconizou para a sua igreja. Mas qual é a igreja que está aí fora? A ligadinha inicial, por favor. Obrigado. Qual a igreja? Qual a igreja que somos? Qual a igreja que somos? Vemos um povo totalmente acuado. Vemos um povo com medo e muitas vezes depressivo com os problemas mundanos. As pessoas evangélicas têm medo de sair à noite, têm medo disso e daquilo. Quando em Romanos 5:17 diz que reinaremos em vida. Olha a parte B do versículo. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Ah, mas a igreja do século 21 tem medo de tudo. A igreja do século 21 precisa tomar remédio para dormir. A igreja do século 21 precisa tomar calmante. A igreja do século 21. Oh, Deus. A igreja do século 21 precisa de psicólogo. Pastor, é pecado? Não. Mas quando eu entendo isso aqui... Uma igreja gloriosa. Uma igreja que é governo. Uma igreja que reina. Nós vemos um povo evangélico em muitos lugares destruído. E sabe por quê? O profeta Oséias já dizia isso. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Falta conhecer estas verdades. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Queremos conhecer a verdade? Não. Urgente! Precisamos viver a plenitude do poder de Deus. Nós precisamos viver a plenitude do poder de Deus. Porque tudo na vida tenta drenar as nossas forças, as nossas vitalidades. Ouvimos dizer, estou com estresse. Isto já é uma drenagem. Já é a vida arrancando a força da pessoa. A pessoa debaixo de conflitos, de frustrações, tudo isso rouba as forças. Hoje se trabalha muito mais do que 20 anos atrás. E quanto mais você trabalha, menos valor você tem.
Se você ficar muito tempo num emprego, você é acomodado. Hoje você é um número. Se você não quiser, tem 10 pessoas mais barato para ficar no teu lugar. É isso que a sociedade compôs. E a igreja está inserido nessa caminhada. Pastor, como eu posso ver este poder? É fácil, é fácil. Amado, não se vive poderosamente tomando remédio e fazendo terapia. Esse é o primeiro passo. É aqui. Examinar as Escrituras, porque dela testifica. E o evangelho a qual nós dizemos é poder de Deus. Mesmo que na sua vida não seja, mas ele é poder de Deus. Pastor, qual é o segredo então? Eu tenho que focalizar a minha vida em Deus. Ele tem que ser o foco. Pastor, parece fácil. Depende do Espírito Santo. É o foco. Ele tem que ser o foco. Você tem que viver para Ele. É essa ternura. É esta alegria. Os prazeres da carne vão? Vão. A soberba vai criar? Vai. Mas você está olhando para Cristo. Se eu não focalizar a minha vida em Deus, este mundo me rouba as minhas forças e me estressa. Me cansa e tira a energia que Deus colocou na minha vida. Porque eu estou olhando para o mundo. Diz a palavra em Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Quando eu entrar pelos portões, ou pelo portão, porque são mais de um. São 4 sefirores, né? A primeira, do Hades à terra. A segunda, da terra ao mundo espiritual. A terceira, do mundo espiritual ao segundo céu. E do segundo céu ao primeiro céu, onde habita o eterno. Então são 4 sefirores. Cada porta dessa, existe 2 seres angelical. Esses seres angelical são dotados de poderes que, desde que Satanás caiu com seus anjos, eles não têm poder para voltar. Essas portas, ou esses portais, ou essas sefirot, só entram os lavados, remidos no sangue do Cordeiro. É tanto que quando ainda Jesus não havia morrido na cruz do Calvário, as pessoas que passavam para a eternidade iam para o paraíso, iam para a região dos mortos. Agora Jesus veio para salvar. Agora não, agora mudou, tá? Mudou. Eita. A igreja que dorme no Senhor é uma igreja viva. É uma igreja viva. Eu parei aonde, minha irmã? No começo aí, quando? É isso? Quando mais focalizares e depender do Senhor Espírito Santo e vier à igreja, mais o poder de Deus se manifestará na tua vida. Porque é aqui que você aprende, aqui é um hospital. Paulo disse a Timóteo que Jesus é a fonte de todo o poder. Ele disse em 2 Timóteo, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. É inerente, dependendo da circunstância, dependendo dos problemas, dependendo das aflições, nós queremos parar, queremos estagnar, nós damos ouvido ao nosso eu, nós afloramos nossos sentimentos e as nossas emoções,
que é o nosso coração, e a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, e queremos seguir esse sentimento. Quando isso quer lependiar, opa, eu corro para o joelho. É um antídoto, é um remédio bom. Ou remedinho, batata, corre para o joelho. Ei, as circunstâncias parece que tiraram os pés debaixo do seu chão, parece que o azul do céu foi embora, parece que tudo ficou turvo e cinza. Corre para o joelho, clame por ele. Jesus precisa conversar com o Senhor. É isso, é assado, é cozido, é meio cru, e conversa com ele. Sabe por quê, igreja? Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. Mas é assim que estão vivendo a maioria dos crentes. Se acovardando. Sabe por quê? Quase não ora. Quase não examina as Escrituras. Vive só de ouvir. Orar só quando a necessidade bate. Mas é assim que estão vivendo a maioria dos crentes, acovardados, tristes, borocochô, cheios de mimimi, cheios de toque não me rele. No entanto, Deus tem nos dado um espírito de poder, poder de amor e poder de moderação. É isso que vence. Os grandes desafios da igreja do século 21. Quando veio a era do rádio, você já ouviu o que estava acontecendo em outros lugares? Os crentes já não lia mais tanto a Bíblia e ficava... Olha, vê a memória agora. Quero compartilhar. Repórter Eresso. Repórter Eresso. Que hora que era, você lembra? Eu sei que era de tardezinha. Irmão Vitor, lembra? Lembra o horário? Nós já estamos falando com o cabelinho branco, né? Meu irmão lembra? Do repórter Eresso? Não lembra? Aí o que acontece? Naquele exato momento, nos dias de culto, meu saudoso pai, tomava o banho dele, a roupinha dele, a Bíblia dele, Agora o rádio. O rádio. Estou com a musiquinha na cabeça. Ele agora... E era aquele rádio marrom, cheio de botões. E minha mãe chegou nele: vamos para a igreja. Não, mulher, eu preciso ver. Não sei qual era a notícia, não me recordo o que era. Lembro sim. Quem lembra daquele caso ocorrido com um sargento do Exército no ano de 77 na Guanabara do Rio de Janeiro? Entendeu? Houve uma resposta do AI-5 na época, e o meu pai queria ouvir. A minha mãe: vamos para a igreja. E ele era novo convertido. Eu falei: vai ficar. Que nada. Desligou, pegou a Bíblia dele e foi para a igreja. A necessidade, o gozo. Nunca mais depois vi ele nesse horário, não. Sabe por quê? Tinha prazer. Vamos lá. A igreja não tinha ar-condicionado. A igreja tinha uns bancos duro.
bancão duro. A igreja não tinha carpete, era cimento alisado. Depois, jogaram uma camadinha e botaram um cimento vermelho, que eu cansei de encerar aquela igreja. Havia um tapume, onde os crentes chegavam e colocavam o chapéu atrás do tapume. Você entrava no ambiente de 4 paredes de casa de oração, você sentia a glória do Senhor. Deus falava através da palavra, Deus falava através de profecia. Deus só faltava ele descer do céu em corpo físico. Testemunhos, cada um mais lindo que o outro. Eu ficava de boca aberta ouvindo aqueles testemunhos. Cada um mais lindo do que o outro. Quando a pessoa não tem a sua vida focalizada em Deus, ela focaliza em quê? Uma pergunta. No mundo, nos problemas, nas situações, nas circunstâncias, nas pessoas, no perigo, no medo e etc. É por isso que as pessoas deixam de vir à igreja, porque acham que a igreja não tem solução para os seus problemas. Ei, o dono dela tem poder para tudo. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Sabe o que acontece em suas forças, ou suas vidas? Sabem? Com asas, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigam. Poder da palavra. Então, uma vez que você focalizar em Deus, mais o poder de Deus nas pessoas benditas do Espírito Santo, ele se manifestará na tua vida. Quanto menos tempo com as coisas de Deus, menos tempo de Deus se manifestará. É uma regra. Quanto mais você tiver de Deus na tua vida, mais ele relacionamento contigo. Quando você tiver menos de Deus, essa é a matemática. Essa é a igreja que Deus quer para o século 21. Não uma igreja que está dizendo, o demônio fez aquilo. Satanás está furioso. Ué, me mostra uma passagem bíblica que ele não esteja. Ele perdeu? Ele achou que era melhor? Eu se tomar aquela cadeira, eu sou melhor, eu vou fazer diferente. Se eu tomar aquele cargo, é o que ele quis fazer. Hebreus 2:14, Paulo escreve. Pastor, é Paulo que... Na eternidade eu vou tirar essa dor, mas para mim o gênero literal é igual. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, deste também ele, o Eterno, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus destruiu. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo está na tua vida. Não, eu pensei que ia ser um coral de glória a Deus, aleluia. Eu pensei. Deixa eu repetir esse negócio de novo, vamos lá. Vamos ver se a pessoa está sintonizada. O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo está na tua vida. Talvez alguém diga, na minha, pastor, na tua. Se tu tens Jesus como Senhor. Eu não sei se essa notícia vai soar aos teus ouvidos. O mesmo poder que tirou o Senhor Jesus do túmulo está sobre a sua vida. Primeiro segredo, qual é? Ver a manifestação do poder de Deus. Então, o primeiro segredo da igreja do século 21, focalizando em Deus. Deus tem que ser o seu foco na pessoa bendita do Espírito Santo. Não existe outra fórmula. Pare de murmurar. Pare com as contendas. Pare com os desânimos. Pare de olhar para
os lados e olhe e focalize em Jesus. Este é o primeiro passo. Este é o primeiro passo. O segundo segredo ou passo, nós precisamos estar conectados às pessoas. Isso chama-se comunhão dos santos. Vivemos em sociedade. Olha o que o salmista vai dizer no Salmo de número 133. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que se desce a orla das suas vestes como um orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Temos que ter comunhão. Não é dizer que você vai ver dentro da casa da pessoa, não, de jeito de maneira alguma. Mas temos que ter comunhão. Não é novidade para nenhum de nós que vivemos em sociedade. E por vivermos em sociedade, precisamos entender o valor de nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes pessoas nos magoam ou nós magoamos outras pessoas. E isso acaba atrapalhando nossa relação. Inclusive muitas pessoas se afastam de Deus e param de frequentar a igreja por atitude de pessoas que as magoaram. Mas é preciso entender que da mesma forma que nós temos falha, as pessoas ao nosso redor também têm. Jamais encontraremos igreja perfeita com pessoas perfeitas. Somos falhos e vivemos com pessoas falhas. Portanto, em algum momento passaremos por dificuldade ou algum problema em nossos relacionamentos. Porém, nada disso deve ser motivo grande o suficiente para nos afastar do Senhor. Nossa fé precisa estar firmada de tal maneira que não importa o que aconteça em nossas vidas, não nos afastemos do Senhor e não percamos a confiança em seu plano. Não existe igreja perfeita. Eu vou falar algo aqui. Também não existe pastor perfeito. Não existe igreja perfeita e não existe pastor perfeito. Enquanto é um homem que está liderando, sempre vai haver falha. Só que as falhas não podem ultrajar as palavras desse livro. Não estou dizendo que isso seja algo fácil de forma alguma. Na verdade é algo muito difícil. Mas já afirmava Cristo que passaríamos por dificuldade. Olha o que Jesus disse em João 16:33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, eu venci. Dependa dele. Ele tem que ser a razão. Ele tem que ser o foco. Tudo que for fazer, faça por causa dele. Já disse aqui, vou repetir. Recebi um convite para voltar à minha atividade. Um valor considerável. Somos seres humanos, isso balança. E aí, sabe a consciência, sabe o dever e sabe o chamado. Isso não muda. Mas a carne, fica bamba. A carne... Vou falar o valor. Quase 13 mil reais. 13 a mais. 13 mil reais na conta do guarda aqui. A mais. Uau. Jesus. Dá para dar glória, aleluia. Não dá? Eu comentei. No dia que eu recebi o telefonema, eu comentei com a minha filha. Ela me chamou de bobo. Me chamou de bobo. Pastor, o quê, pai? A igreja está deixando você de cabelos brancos? Eu falei, não, faz parte da idade. Já passei de 50.
Fui colocar o joelho no chão. Fui falar. Não fui pedir permissão de ser meu chamado. Se Jesus tardar, igreja, se Jesus tardar, tá? Até os 80 anos, eu estarei em posse desse microfone. Falando que Jesus salva, cura, batiza e leva para o céu. Eu falei, olha, porque veja bem, entenda uma coisa, igreja. Como é muito importante você ter palavra diante do teu Deus. Quando ele me chamou, debaixo, já ouvia, todo lugar que eu ia, Deus usava a pessoa. Você estava na fila do banco, Deus usava uma pessoa que nunca te viu. Só faltava o cachorrinho na rua parar e falar na língua portuguesa. E eu, né? Não. E aí, preste bem atenção. Eu estava debaixo da terra, no metrô, entre a estação, a linha amarela ali, que vai ligar você na Consolação. Aquela esteira grande, ela não é de degrau, é uma esteira. A estação Consolação? Isso, estava na linha amarela, não estava na que vem, na azul, que vem do Paraíso, não. Estava na amarela. Estava ali. Olha que chique. O trânsito estava ruim, pedi para que o meu motorista fosse de carro e eu fui de metrô. Eu estava no Ministério da Fazenda, que é ali na Prestes Maia, obrigado quem falou, tá? E estava indo para o escritório do Ministério da Fazenda, que é no 15º andar do Banco do Brasil Paulista com Augusta. E estava pensando na cabeça o que eu ia fazer, porque o ministro ia chegar, o presidente também ia chegar, então eu tinha que recepcionar, ir no Banco Safra, do outro lado, porque desciam de aeronave, e eu tinha que parar a Paulista, né, para eles atravessar a Paulista e entrar na garagem do Banco do Brasil. Então estava pensando o que queria fazer para as pessoas para quem eu ia ligar, né, que gostam de fazer tudo com antecedência, para no momento não acontecer problema e ser chamado a atenção. É a minha forma de trabalhar. Sou muito preventivo, muito cuidadoso, muito zeloso. E aí, a mente, 1000 por hora que devia fazer, fazer isso, aquilo, de repente, nessa meio de sintonia do que a mente está pensando, que você está programando, que você deve fazer, porque é o teu trabalho, o Espírito Santo entrou nessa sintonia. Hoje é seu último dia neste local. Se alguém estivesse comigo na esteira, eu ia dizer, esse cara está ficando doido. Porque eu olhei para cima e falei, não. Carro, motorista, celular, combustível, salário da polícia, mais o salário de lá, mais ajuda de custo. Não. Trabalho 2 ou 3 dias por semana só? Não. Onde eu vou arranjar um serviço para trabalhar 2 ou 3 dias? Não. O senhor está de brincadeira, de gozação. Foi o senhor que abriu essa porta? Lembra quando o senhor falou comigo? Lá em tal lugar, assim? Que eu ia receber uma notícia que ia me surpreender? O senhor lembra? Olha, eu estava subindo o viaduto para entrar no quilômetro 21 da Anchieta. Quando o senhor falou comigo? O senhor lembra? O senhor falou comigo há 6 anos atrás. Lá. Ele não quis saber. De novo, é o seu último dia nesse serviço. Tenho uma grande obra para você. Falei, uau! Jesus! Entrei no elevador. Parei no meu andar. Quando entrei no ministério, vi o rapaz correndo. Seu Barbosa! Um chamava de sargento. Ô sargento, foi com você? Morreu alguém? Não. Cantou no Diário Oficial da Nação o seu desligamento. Falei, eu já sabia. Quem falou para o senhor? Deus. Esse negócio de crente é só o mesmo senhor, né? É.
O senhor quer que eu entre em contato? Eu falei, não. Mas e aí? Eu sei quem. Depois eu fiquei sabendo que as pessoas mais próximas a mim ligaram. Até hoje ninguém sabe como o meu nome foi parar no diário oficial para o desligamento daquele cargo. Só eu sei quem foi. Quando ele fala, ele não mente. Ele não mente. E aí, eu fiz uma aliança, igreja. É importante você honrar a aliança. Eu fiz uma aliança com ele. Senhor, eu passei 30 anos na polícia. Fui dedicado. Tem as melhores honra ao mérito, as medalhas. Se eu colocar o quarto uniforme, a túnica de cap, nossa, é tanta medalha, tem tudo na gavetinha. Tá? São medalhas que o comandante-geral ou o governador do estado, só o comandante-geral ou o governador do estado pode colocar no seu peito. Honra ao mérito. E eu falei, Senhor amado, eu fiquei 30 anos aqui e eu fiz o que era correto. Já que o Senhor me tirou, o Senhor colocou, o Senhor tem autoridade para tirar. Quem coloca, tira. O Senhor é tremendo. Tá? Se o Senhor tardar, eu também ficarei 30 anos trabalhando para o Senhor. 30 anos. Já se passaram 7. Falta 23. Eu não sei em qual dimensão que o Senhor irá levar. Mas eu trabalharei para o Senhor na sua dependência. Ei, para que fique bem registrado, meu Criador, meu Deus, eu não sou dono de igreja. O Senhor já deu o nome, já deu o desenho, já mostrou em sonho o local que é para alugar, mostrou tudo, mas eu não sou dono de igreja. Por onde eu passar, eu sempre vou dizer que eu sou um comedor de feijão, e o Senhor é o dono da igreja. E se o Senhor tardar, irei trabalhar para o Senhor 30 anos. Porém, sempre na sua dependência. Sempre dependendo do Espírito Santo. Os momentos diversos vêm. A mente fica... Mas eu fiz uma aliança. Fiz uma aliança com ele. Pastor, o que isso quis dizer com isso? Não importa o quanto tempo de crente você tenha, faz uma aliança com ele. Essa aliança que, nos momentos de oração mais difíceis, você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar da aliança que você fez com ele. Você me dá graça, me dá unção. Para a minha aliança estar de pé diante de ti. Não é um voto, não faça voto, não. Quer fazer, faz. Mas faça uma aliança. Um voto pode ser quebrado, a aliança não. Eu disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflição. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Paulo nos diz que toda a igreja é ajustada e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Ou seja, todos nós juntos somos moldados pelo Espírito Santo através da renovação de nossa mente. Romanos 12, verso 2. Tem que renovar. Pelo amor de Deus. Vai vir cenários, vai vir pensamentos dentro da tua mente. Não dê ouvido. Não dê ouvido. Não dê ouvido. Tem que renovar. Você tem que chamar Cristo para dentro da tua mente. Aqui é um campo de batalha. Venceu aqui, venceu tudo. Para podermos glorificar o nome de Deus. Terceiro segredo e último. Precisamos de suporte. Para ter suporte, precisamos ter relações com o povo de Deus. Que diz em Hebreus 10 e 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não podemos deixar de congregar. É aqui que nos aprendemos a palavra para nos fortalecer. Que Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Faça uma aliança com Ele.
Senhor, 2023 está chegando. Faça uma listinha. Isso. Eu tenho dificuldade nisso. Senhor, talvez boa parte do estudo falou comigo. Talvez a metade do estudo falou comigo. Talvez 10% do estudo falou comigo. Senhor, eu preciso. Eu quero ter mais de Ti. Não, eu não quero viver como vivi em 2022. Não. Eu quero que o Senhor seja o foco real. Tu não tem ideia o que Deus vai fazer contigo quando você